Olá, tudo bom? Meu nome é Marcelo Bisac e hoje eu vou estar falando, continuando na parte de elétrica, segundo vídeo, falando sobre os circuitos de iluminação e circuitos de tomada, para uso geral e uso específico, tá bom? Vamos estar trocando a câmera aqui e já vamos começar. Então vamos lá, circuitos de iluminação. Os circuitos de iluminação devem ser compostos por condutor de secção mínima de 1,5 mm² e as cores em circuitos de 110 ou 127 volts, que é onde se utiliza neutro, então o neutro sempre deve ser da cor azul clara. A fase pode ser qualquer outra cor diferente do azul claro. E também diferente do verde ou verde e amarelo, que é usado para o condutor de proteção, aquele que é o famoso fio terra. Então o nome correto dele é condutor de proteção. Eu recomendo, tá? Essa é a recomendação minha, não é da norma técnica, não é da NBR 5410. Então eu recomendo utilizar a cor vermelha, porque na palavra vermelha existe a letra L, então o L a gente associa à lâmpada. Então nos circuitos, né, onde a alimentação, o fio fase, né, o condutor fase, é de circuito de iluminação, então condutor seção 1,5 mm na cor vermelha. Tá? Mas reforçando aí, isso daí não está na NBR 5410. Os condutores de retorno, eu sigo a seguinte ordem, eu pego a ordem alfabética: amarelo, branco, cinza e marrom, tá bom? Geralmente o amarelo e branco já resolve bem, né, a questão do interruptor simples, comum e o interruptor paralelo, e a cor cinza para ventilador de teto, né, são os dois retornos para ventilação e exaustão. O marrom, um caso muito específico aí. Condutor de proteção, já comentei ali na frente, né, verde ou verde e amarelo, da mesma seção da fase. Então, como nós estamos falando de circuito de iluminação 1,5 mm², esse condutor de proteção também vai ser de 1,5 mm². Tá? Tomada de uso geral. Então, aquela tomada, né, que você vai ligar o teu fogão, tua geladeira, teu liquidificador, tomadas que onde o equipamento, né, geralmente um único equipamento, ele consome menos que 10 amperes. Então eu vou falar depois da questão de limitar cada circuito aí em 10 amperes. Então os circuitos para tomada de uso geral devem ser compostos por uma seção mínima de 2,5. As cores do circuito, né, de 110 ou 127 deve ser azul claro sempre para o neutro e diferente disso daí para as fases. Condutor de proteção ao aterramento verde ou verde amarelo na mesma seção da fase, então também 2,5 mm². Eu recomendo, tá? Não é, vou falar de novo para ficar bem claro, não está na norma 5410. Eu recomendo a utilização da cor preta, porque na palavra preto tem a letra T, então associo o T à tomada. Tá? Isso é uma recomendação minha. Então fases, né, são os dois condutores na cor preta, seção de 2,5, e o condutor de proteção verde ou verde e amarelo também na seção de 2,5. Tranquilo? Então isso é receitinha de bolo. Vou fazer tomada, condutor preto e condutor verde ou verde e amarelo, 2,5. Já compro geralmente dois rolos, né, de 2,5 e um rolo de verde, que aí eu vou esticando ali na residência ali cada fase e cada verde e amarelo, cada proteção. Limitando sempre, né, a potência máxima em cada circuito. Aí, por exemplo, da iluminação, se está em 110 ou 127 ali, vai estar, né, dentro dos 10 amperes, de 1100 a 1270 watts. Hoje a maioria, né, lâmpada LED, então dá para colocar muita coisa com um circuito só. É difícil ter mais que um circuito de iluminação dentro de uma casa. Tem que ser uma grande casa mesmo, né? Mas, via de regra, um circuito só já atende. Nos circuitos,
né, de tomada de uso geral. Então a gente vai limitar também 1100 ou 1270. Aí tem que ter um critério na norma lá que é 100 watts por tomada, tem ambiente molhado 300 watts. Isso daí eu vou deixar para uma outra aula até para determinar, né, número de pontos de iluminação e pontos de tomadas. Vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Via de regra, por enquanto, isso daí. Tomada de uso específico. Tomada de uso específico geralmente é aquele equipamento que só ele já consome mais que 10 amperes, ou está próximo dos 10 amperes também. Se você falar, tem um equipamento que consome 8 amperes, 9 amperes, já justifica colocar ele como um uso específico. Geralmente micro-ondas, né, com potências elevadas, ou máquina de lavar também com potências elevadas. Forno elétrico, tá, também às vezes justifica, né, colocar um circuito só para ele. Então aqui a gente não vai tratar a seção por enquanto, né, só as cores dos cabos. Então 110 ou 127, né, se tiver neutro, azul e claro. Condutor de proteção também azul claro ou verde e amarelo. E o condutor de proteção seguindo sempre a mesma seção do condutor fase. Mas como é que a gente faz agora para calcular o condutor fase? Vou dar um jeito bem prático aqui, bem rápido. Existe essa fórmula aí, ó, que é o S, tá? Igual essa letrinha grega aqui meio esquisita que a gente chama de ρ, vezes o comprimento, que é a distância do quadro de distribuição até o ponto de tomada, vezes a corrente elétrica, e vezes 2, porque vão ser dois condutores, né? Então são duas fases, ou fase neutra, então são dois condutores. Tudo isso daí dividido pela tensão lá a queda de tensão, vezes a tensão de alimentação do circuito. Tá bom? Então eu vou usar uma queda de tensão de 4%, e o ρ, que é a resistência do cabo, né, de cobre. Então, com circuitos de alumínio tem que ter outro valor aqui, mas vamos acreditar que a maioria dos circuitos vão ser feitos com condutores de cobre. Então, 0,017, tá bom? O valor que eu vou usar. E aqui eu estou analisando um caso típico da instalação de um chuveiro elétrico, onde o chuveiro é 220 volts, 4.500 watts, e ele está a uma distância do quadro de 25 metros. Então, seção ρ vezes comprimento vezes a corrente vezes 2, dividido pela tensão em percentual vezes o V. Eu fiz uma alteração aqui na fórmula lá, que lá estava pedindo para fazer vezes 100. Então, o V aqui percentual eu já estou dividindo por 100. Tá bom? E aí, dividindo por 100, a gente já resolve o problema lá de multiplicar depois no final. Essa fórmula que eu fiz o passo a passo, né, resolvendo, e ele chegou numa seção de 1,98 milímetros. Então, se é uma tomada, já não poderia ser mais 1,98, porque a seção mínima é 2,5. Tá? Mas pela fórmula aqui, se fosse uma outra carga, com maior potência, maior distância, tudo, já ia dar uma outra seção aqui. Então, essa fórmula da maneira direta, né? Então, aqui analisando, ó, a corrente elétrica do chuveiro deu 20,2045 amperes. O disjuntor que deve ser usado é maior do que esse valor. Em valores comerciais, a gente vai encontrar aqui o valor de 25 amperes. Então, para esse circuito, vou utilizar um disjuntor de 25 amperes. O condutor ele deve suportar uma corrente maior do que a corrente do disjuntor. Então, se no caso ali, o disjuntor nós colocamos de 25 amperes, então, ó, corrente aqui, ó, maior que 25 a 28, é do cabo de 4 milímetros quadrados. Então, pelo cálculo, deu ali 1,98, que seria 2 milímetros, né, quadrados, mas
pelo critério de capacidade de amperagem ali do cabo, então nós vamos ter que usar um condutor de 4 milímetros, tá bom? Então, de uma forma bem prática e um jeito bem rápido, a gente conseguiu resolver aí qual o condutor que vai ser usado, tá bom? Para tomadas de circuito de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Espero que tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha agregado algum conhecimento aí para vocês. Se tiverem interessado no curso completo, entre em contato comigo, a gente, né, ou alguma consultoria, algo mais específico, pode entrar em contato também, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima aí. Na próxima eu vou, como eu prometi ali, eu vou comentar o número de tomadas, né, por ambiente e também o número de potência, né, em watts ali por ambiente ali de iluminação. Até mais.